O Meta, né, peticionou para o Alexandre de Moraes afirmando que não pode entregar diretamente os dados cadastrais de 3 contas que fizeram ameaças ao ministro Flávio Dino. Valendo lembrar... Celso Sabino, é isso aí. A empresa Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do Threads do Instagram, do WhatsApp da Meta, dona do Facebook e do Instagram, enviou uma petição ao ministro do STF, não, é o ministro da Suprema Corte de Cassação da Itália, Alexandre de Moraes. Né, ele fala assim, né, é para contextualizar, o alemão fala, mas tem umas coisas que não precisa contextualizar. Aí quando tá lá CA de MDMC, por exemplo, ele não escreve que é o Centro de Estatística Aplicado do meio do meu cu. Mas quando tá o Alexandre de Moraes, ele põe do STF, que todo mundo já sabe o que é. Bom, então o Meta, né, peticionou para o Alexandre de Moraes afirmando que não pode entregar diretamente os dados cadastrais de 3 contas que fizeram ameaças ao ministro Flávio Dino. Valendo lembrar que nós vimos o discurso do desembargador de Santa Catarina ontem, né, num julgamento coletivo de diversas ações de discurso de ódio contra o Luciano Hang, e o desembargador, um tal de Ion, eu não lembro o sobrenome do Yom Kippur. Não, Yom Kippur é dia do perdão, era Ion alguma coisa, Ion Tostes é o nome dele. Ion Tostes, ele dizia, o desembargador Ion Tostes de Santa Catarina, falava assim, não pode ter discurso de ódio contra o Luciano Hang, porque ele é um homem branco, heterossexual. Não, o Flávio Dino agora se autodeclara preto, né? Desculpa, esqueci. Bom, mas o Meta, então, ele negou 3 dados cadastrais de perfis que teriam feito ameaças ao ministro Flávio Dino. O que é uma ameaça ao ministro Flávio Dino, hein? Boa pergunta. O senhor vai passar fome... Eu fico me perguntando o que é. A Big Tech porque o Flávio Dino, ele vira em sessão, né? Ele é engraçadão, né? Ele é o gordo bonachão do STF. Ele faz piada toda a sessão. Ele acha que ele é o Jô Soares Redevivo fazendo o Vivo Gordo. Ele acha que ele tá fazendo um Vivo Gordo ali no STF. Aí ele fica assim, meu Jesus Cristinho! Aí outro dia ele falou assim, porque é muita loucura de se esperar que nós vamos nos sentir intimidados por um tweet. Meu Jesus Cristo, né? Eu não vou ficar intimidado por um tweet. Ele falou isso no julgamento, no dia em que ele e a Carmen Lúcia tiveram a desfaçatez de fazer piada sobre harmonização facial. A Carmen Lúcia fazer piada sobre estética. Nós estamos no fim dos tempos. E nessa sessão em que o Bolsonaro restou condenado na trama do golpe, ele chegou a falar isso. Muito me espanta que alguém possa pensar que nós nos sentiremos intimidados por tweets. E agora a gente vê que ele está indo atrás de pessoas que os ameaçam. Ele não tem medo de tweet, não tem medo de nada. O capitão gay. Eu nem sei se ele é gay, mas eu estou lembrando do Jô Soares fazendo o Vivo Gordo, que é o herói do Vivo Gordo. Não ele casou recentemente, o Flávio Dino. Não é. Ele casou recentemente e o Alexandre de Moraes me contou isso uma vez. Que papo é esse? O Alexandre de Moraes me contou isso uma vez, que o Flávio Dino era magro e que ele engordou depois... Não, isso é muito sério. Isso é muito sério, viu? Eu tô falando uma coisa muito séria. Que ele perdeu um filho por erro médico em Brasília, chegou a processar o Hospital de Brasília, etc. E quando ele perdeu o filho é que ele começou a engordar. Eu não sabia dessa história. Caramba! Quem me contou essa história foi o Alexandre de Moraes. Em que momento? No momento em que eu fui tirar satisfação com ele sobre qual era a dele, que ele começou a... Eu trabalhava na Jovem Pan e ele começou a fazer discursos cada vez mais agressivos na Jovem Pan. Foi a última vez que eu vi, graças a Deus, mas o fato é esse.
Então, tudo isso para voltar ao assunto de que a Meta se negou a dar 3 cadastros, porque as 3 contas estão fora da jurisdição brasileira e a Meta requereu a reconsideração da decisão de Moraes, que determinava o fornecimento direto das informações. Na semana passada, Moraes determinou que a Meta e outras redes sociais enviassem os dados cadastrais de uma série de perfis com o intuito de identificar os responsáveis pelos posts ofensivos contra Flávio Dino. Por que eu, o Holliday, contei essa história que o Alexandre de Moraes me contou? Porque nessa mesma oportunidade que eu estive com ele deixou bem claro, Flávio Dino é meu grande amigo. E por que eu estou dizendo isso aqui? Nós estamos vendo Alexandre de Moraes julgando o caso de alguém, de uma parte, a parte prejudicada, a parte ofendida, que ele reputa como grande amigo. E o direito processual diz que não só a vítima é suspeita, não só a vítima não pode julgar um caso, mas também aquele que tem amizade íntima com uma parte. Então não é só, o Alexandre de Moraes, ele não comete, isso é crime, além de ser um ilícito funcional do magistrado, não é crime, mas é um ilícito funcional. É crime de responsabilidade, porque julgar sabendo-se suspeito é crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment. Então toda essa história, essa não é uma lenga-lenga que eu contei para vocês para dizer, nossa, ele já falou como, ele já dançou valsa com o diabo, não. O que eu quero dizer aqui, contando esta lenga-lenga, que não é lenga-lenga, é verdade, é que ele está julgando o caso de uma pessoa, de um amigão que ele considera tanto, que perdeu 10 minutos do seu dia para me contar essa história, para falar que eu estava pegando muito pesado com o Flávio Dino. Veja a ironia, a época. Segundo a Meta, as contas fora da jurisdição brasileira se encontram em 3 países diferentes: Estados Unidos, Portugal e Argentina. E aí, será que ele vai peitar Portugal? Que os Estados Unidos já deu o que deu. Será que vão deixar peitar Portugal agora? Porque peitar Portugal é peitar a União Europeia, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.